Bom, a gente já fez a letra A, que foi representar graficamente o problema. Na letra B, nós fizemos o circuito térmico equivalente ao problema e calculamos a resistência. E na letra C, ele pede para a gente, na letra C, determinar. Na letra C, vamos determinar o ganho de calor por unidade de área superficial. Então, calor é o ganho de calor por unidade de área. Isso a gente pode colocar como sendo watt por metro quadrado, que isso nada mais é do que o fluxo de calor. Como é que a gente calcula o fluxo de calor? Então a gente lembra que foi dado na aula que o fluxo de calor é menos a condutividade térmica derivada da temperatura em função da posição. Bom, como isso aqui pode ser um modelo para resolver qualquer tipo de problema, a gente vai fazer algumas considerações para que a gente possa resolver o nosso problema de forma mais simples. Então, a primeira consideração que a gente faz, no nosso caso aqui, é que o nosso valor de K é uma constante. A gente sabe que o valor de K varia com a temperatura. Outra consideração importante que nós costumamos fazer aqui é com relação à forma de condução que é unidimensional. Então a gente vai considerar aqui que a condução é unidimensional. Então por que a gente faz isso? Para que a gente possa, ao invés de fazer uma derivada em x, fazer uma simples diferença x1 menos x2, que vai dar o nosso valor de L. E a nossa terceira consideração, a gente vai considerar que o regime que a gente está estudando é um regime estacionário. Ou seja, as temperaturas interna e interna não vão estar variando com o tempo. Então a gente vai ter T1 e T2 fixos. Então, fazendo essas três considerações, eu posso simplificar a minha equação da condução de calor, escrevendo menos K, a diferença de temperatura T2 menos T1 sobre x2 menos x1. Ok? Esse sinal aqui a gente pode jogar aqui para dentro. Então aqui ficaria menos T2 mais T1, ou a gente pode escrever T1 menos T2. E esse x2 menos x1, se a gente olhar no nosso desenho, ficaria x1, x2, x2 menos x1 é exatamente o nosso L. Então, com essas simplificações, ou com essas considerações que a gente fez, a gente pode reescrever a nossa fórmula da condução como sendo K T1 menos T2 aqui sobre L. Então eu só posso utilizar essa expressão se eu fizer essas três considerações no meu problema. Então é importante que se coloque essas três considerações na prova para que eu possa entender que vocês levaram elas
em consideração na hora de resolver o problema de vocês. Bom, se eu já fiz isso, agora é só substituir os valores, né? Eita, professor, mas essa fórmula está escrita para uma parede unidimensional, uma parede única, ou melhor, uma parede que só tem uma camada. Como é que eu posso reescrever isso aqui? Bom, se a gente já fez a nossa resistência, a gente pode fazer isso como sendo T1 menos T2 dividido pela resistência térmica, onde essa resistência térmica a gente sabe que é L sobre K, né? Então a gente vai usar essa expressão aqui no lugar da minha lei de Fourier. Então vamos subir um pouquinho aqui o nosso papel para que a gente possa calcular. Então, quanto vale o valor dessa condução? É T1, que no nosso problema a temperatura T1 é 25, menos T2, que é 4, dividido pela resistência térmica, que a gente aproximou para 1,09. Então, vale sempre salientar, chamar a atenção, que o 4 aqui foi um valor positivo. Se fosse um valor negativo, se a temperatura, supondo que a temperatura T2 fosse menos 4, então eu teria que pegar esse menos e colocar aqui também. Ficaria 25 menos 4, e aí seria uma soma, 25 mais 4, que daria 29. Então, cuidado, porque se for valor negativo, você tem que levar em consideração e jogar aqui também, e aí eu vou ter uma soma. Bom, feitas todas essas considerações, agora é só jogar os valores na calculadora e calcular o resultado final, que a gente vai ter esse valor dando 19,266, etc., que eu possa aproximar esse resultado para 19,27 watt por metro quadrado. Esse vai ser a nosso ganho de calor por unidade de área superficial. Então, com isso, a gente respondeu todos os itens da questão 3.5.